Olá para você que está assistindo esse vídeo do nosso canal Empreendedores com Missão. Se você está assistindo esse vídeo, você tem interesse em entender a relação entre empreendimento e o reino de Deus. Então você está no podcast certo. Hoje eu tenho o prazer de entrevistar o convidado que vai despertar o entusiasmo em você, a disposição em você e entender o que Deus pode fazer através do negócio. O meu entrevistado de hoje é o Carlos Machado, ele é CEO da City Connect, ele é pastor recém-consagrado e ele vai contar a sua experiência de vida e tudo aquilo que ele tem construído nos últimos anos. É com muita alegria que eu te digo, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Que alegria, meu amigo, ter você por aqui. Primeiro, que bênção conseguir conciliar a agenda de um podcast presencial, porque às vezes a gente tem até a oportunidade de fazer online, né? Mas o presencial, ele está na frente. E que bom que a gente conseguiu conciliar a sua agenda aqui no Brasil para a gente fazer esse podcast. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado por aceitar o convite, tá bom? Eduardo, obrigado, né? Obrigado pela essa oportunidade de a gente estar aqui hoje. Parabéns pelo trabalho do podcast Empreendedores como Missão, né? E louva a Deus, né? Claro, né? Pela essa missão que Deus tem despertado em você aí. Parabéns pelo trabalho que tem desenvolvido. E estamos aqui hoje, à sua disposição para participar e conversar bastante, né, Sim, Carlinhos? com certeza, com certeza. Carlinhos, antes de a gente falar um pouquinho ainda de você e tudo mais, só para colocar na mesma página, quem não te conhece, né, por algum acaso, fala um pouquinho. Hoje você é CEO da City Connect. O que desenha pra gente o que é a empresa, onde ela está, que tipo de serviço ela oferece hoje, o que é a City Connect? Beleza, vamos lá. Bom, a City Connect é uma empresa que tem 13 anos no mercado, né? Ela nasceu em Queimados, na Baixada Fluminense. Depois de alguns anos a gente transferiu a sede para Volta Redonda por uma questão de logística, tá? Hoje a City Connect ela tem mais de 200 colaboradores e a gente atua em todo o mercado do Sudeste, né? Tem a sede em Volta Redonda, que é o headquarter, né? o quartel-general. São Paulo, em Cajamar, Espírito Santo, Vila Velha e Cajamar, em São Paulo, né? Então, são as nossas bases que a gente atua. A City Connect hoje é uma empresa de desenvolvimento de software e infraestrutura de TI, né, no mercado. Tá? A gente tem o outro braço nos Estados Unidos, né, que eu trabalho diretamente ligado a ele lá, que trabalha na mesma linha, né, desenvolvimento de software e infraestrutura de TI, e além disso a gente também tem uma empresa de investimentos, né, da parte imobiliária também lá nos Estados Unidos que a gente atua lá. O que mais da City Connect a gente pode falar? Acho que é isso aí. Acho que... É isso tudo, né? 13 anos de história. 13 anos. Né? E hoje a City Connect ela desenvolve sistema voltado para empresas públicas? Isso, O nosso mercado é B2G, né? Então, o mercado público de governo hoje é o nosso foco hoje no Brasil. A gente tem um trabalho de compliance muito forte dentro da empresa hoje, atuando. E a maioria dos nossos clientes são clientes federais, né? Por exemplo, o Tribunal Regional Federal do Rio de Janeiro, é nosso cliente hoje. A gente cuida de todo o data center deles. A minha empresa hoje funciona 24 horas em Volta Redonda. Então, a gente dá o suporte de nível 3, né? Então, o suporte nível 1 e nível 2 são atendidos fisicamente por algumas pessoas dentro do TRF. E o suporte 3 é quando é um suporte mais avançado, que o pessoal que está lá não consegue dar um atendimento. A gente tem Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, é nosso cliente, Ministério Público do Rio de Janeiro, Defensoria Pública de São Paulo, Minas Gerais, Eletrobras, Secretaria de Tecnologia de São Paulo, Secretaria Municipal de Transporte de São Paulo. É basicamente isso, né? Que eu lembro assim de cabeça hoje, porque assim, uma das coisas que eu vou falar hoje aqui no podcast é que hoje eu não atuo mais na empresa, né, diretamente, né? Hoje eu tenho uma diretoria e acaba que eu tenho um diretor executivo, né, que é o Celso, e ele cuida de toda essa estrutura hoje do Brasil, ele que comanda isso. Graças a Deus a gente conseguiu desenvolver um bom trabalho e conseguir administrar de forma de desenvolver uma equipe para poder justamente dar andamento, né? Sempre foi uma característica muito, muito latente da City Connect, foi nunca centralizar, tá? Isso sempre foi uma característica. Não é à toa que hoje a gente vai fazer 7 anos que a gente reside nos Estados Unidos e um dos trabalhos que a gente fez na época foi contratar o Sebrae dentro da empresa para justamente poder ajustar e preparar a empresa para a minha saída fisicamente e poder ter pessoas para poder continuar tocando e levando o legado à frente. E sobre isso, tem muitos empreendedores no começo de carreira
que tem essa dificuldade de sair do operacional, né? E delegar e apresentar números da empresa, mostrar algumas questões que são mais pessoais, né? Que ali no começo o gestor consegue, o dono consegue controlar, né? Como que você fez? Qual é o segredo para delegar, mudar de país, deixar a empresa crescendo? Conta um pouco pra gente. Basicamente é o seguinte, a empresa ela tem 3 níveis, né? Você tem o estratégico, você tem o tático e você tem o operacional. Acho que o primeiro elemento que o gestor da empresa, o dono da empresa, ele precisa pensar, ele precisa entender em que nível que ele está na empresa, no negócio dele, no business dele. Se é o nível estratégico, o nível tático, o nível operacional. Claro que como proprietário ele precisa estar no nível estratégico, né? Que é justamente esse é o problema hoje, né, do empreendedor. Ele está nas três fases dessa pirâmide e ele basicamente quer assobiar, chupacana, quer fazer gol, quer chutar bola e etc. E esse é o grande desafio do empreendedor, né? Que ele precisa definir essas características, ele precisa definir esses steps dentro do negócio dele, de forma que ele fique no nível estratégico. Porque o nível estratégico, ele está pensando como que ele vai desenvolver o negócio dele, ele vai estar pensando como que ele vai prospectar o mercado, como que ele vai crescer. Porque é aquela visão, né? Você precisa ele precisa construir uma equipe para que, enquanto ele, como CEO do negócio, ele está olhando para frente, imaginando o que ele precisa fazer para crescer no negócio dele, ele consegue olhar para trás e ver que ele tem gerentes, diretores, supervisores que estão ali segurando, né, a estrutura da empresa, estão tocando a parte operacional e tática do negócio. Então, acho que o grande desafio é isso. Agora, claro, né, Eduardo? É fácil a gente dizer hoje para uma pessoa assim, Carlos, você tem mais de 200 funcionários, fácil. Delegar, né? Cria programas estratégicos. Exato. E, assim, eu sei disso. Eu sei porque quando eu comecei a ouvir muito, estudei muito, era muito prático, né? Dos consultores falando assim, nossa, você pode fazer isso, pode fazer aquilo. Mas assim, um cara que está começando hoje, empreendendo o negócio dele, às vezes ele tem 2 pessoas, às vezes é só ele, às vezes ele é 3 e 4. Eu acho que o centro da questão é isso. Ele precisa entender que, dependente da quantidade de pessoas que ele tem na equipe dele, ele é o cara da estratégia. E ele precisa ter o carinho, ele ter o tratamento para poder delegar, para ele poder trabalhar a equipe dele, para ele poder justamente ter pessoas, né, boas para poder tocar com ele, para poder tocar o negócio, de forma que ele consiga compartilhar as atribuições e não trazer sobre si, que é o grande problema hoje, né? Entendi. Ô, Carlinhos, mas como? Eu faço muita pergunta aqui, como? Como desenvolver também essa mentalidade de empreendedor que difere da maioria cultural. Por quê? Hoje muito empreendedor está começando e está ouvindo assim, o olho do boi, o olho do dono que engorda o boi, né? Não tem esse ditado? Tem esse ditado. Essas questões tem que segurar na alça lá. Se você não estiver ali, não vai ter o mesmo resultado. E muita gente vem com essa cultura e na hora de empreender tem essa dificuldade porque acha que ninguém pode fazer tão bem quanto ele. E só que precisa desenvolver essa mentalidade que você desenvolveu. Qual é o passo? Valorização das pessoas. A empresa é formada por pessoas. E quando eu falo valorização, eu estou começando a falar de salário. Não adianta, né? Eu posso falar para você, em experiência, eu conheço muitos empresários hoje, por exemplo, que tem alguns problemas. E assim, o cara... Vou dar um exemplo aqui, tá? Vou dar um valor. Sei lá, o cara tira 10 mil por mês, legal. Só que o colaborador ele recebe 1.000. Recebe 800. E acho que a grande preocupação que ele precisa ter é que ele precisa valorizar o colaborador dele em todos os níveis, começando pelo salário. A pessoa tem que se sentir bem, né, no negócio. Então, assim, como é que eu vou delegar, Carlos? Qual que é o segredo e tal? Cara, valorizar. Você precisa ter as pessoas, tá? Eu sempre tive muito uma política, é o seguinte, tá? Das pessoas que lidavam comigo, né? Na hierarquia da empresa. Por exemplo, eu fazia um processo seletivo, eu nunca dizia quanto que eu ia pagar pro cara. Nunca perguntei. Vou te pagar X. Eu sempre perguntava, quanto você quer receber? E a pessoa chegava para mim assim, eu quero receber X. Aí você vai me perguntar, Carlos, mas você chegaria pagando ou não? Eu chegava para ele, se aquele salário não fosse um salário que eu pudesse pagar, eu falava, hoje eu não posso te pagar esse salário. Eu posso te pagar X. Mas vamos criar aqui um plano de meta? Vamos criar um plano de negócio aqui?
de degraus aqui para a gente poder chegar nisso, de metas, de planejamento. Então, acho que o segredo sempre foi esse. É de realmente você ter esse entendimento que você lida com pessoas e você precisa compartilhar. Você precisa não adianta, né? Você chegar na empresa lá com o carrão do ano e etc, tal, e a equipe tá lá sofrendo. Às vezes você chega na empresa, cara, e o seu não tem um computador para trabalhar decente, não tem uma cadeira, trabalhando com uma cadeira quebrada e etc e tal. Claro, novamente, cada caso é um caso. Eu entendo perfeitamente que cada empresa está no nível, a gente não pode fantasiar e criar uma coisa que é fantasiosa de que não, é igual para todo mundo, não. Claro, mas assim, eu acho que a primeira mentalidade. Acho que é isso, o cara entender que mentalmente ele precisa pensar nisso, e realmente ele entender que ele precisa valorizar o colaborador dele. Entendi. E colaborador, né, lidar com gente talvez seja um dos maiores desafios. Porque a sua empresa é uma empresa de tecnologia, né? Então lidar com o sistema Exato. É fácil, vamos dizer assim, porque a pessoa estuda, constrói o sistema. Exato. Agora, lidar com gente... o Carlinhos, essa empresa tem 13 anos. Então, acredito que muitas pessoas que conheceram o Carlinhos de 13 anos atrás, se também o próprio colaborador não for capaz de acompanhar a mudança da empresa, a mudança de mentalidade da gestão, né? Ele também pode se perder ali, porque, mas eu sempre fiz assim. Quando a gente começou lá em Queimados era assim, agora o Carlinhos está inventando essas coisas todas. E eu tive esses problemas. Tive esse problema com muitas pessoas que estavam acostumadas a lidar diretamente comigo. Sim. E aí, quando a gente vai estruturando o organograma da empresa, né, de trabalho, de tarefas, né, de atribuições, começou a gerar um distanciamento, né, entre algumas pessoas, né? E aí começou a gerar alguns conflitos que... mas aí eu não posso falar mais diretamente com o Carlos. Não, você não pode falar mais com o Carlos. Porque aí eu volto para poder falar da questão da pirâmide, da questão da estratégia. Sim. Porque chega um momento que você sai do operacional do seu negócio para ir para o nível de estratégia. Só que você começou a empresa do zero. Eu comecei minha empresa do zero. Então, todo o operacional, eu que desenvolvi, eu que gerenciava, eu que trabalhava. Então, chegou um dado momento que eu tinha um colaborador lá, que trabalhava comigo lá, que lidava comigo na operação. E, de repente, no mês seguinte, a gente já estava distante, porque eu contratei um supervisor para poder ficar no meu lugar, eu contratei um gerente no meu lugar, e criou. Aí gerava essa confusão de ele falar assim, eu não posso mais falar diretamente com o Carlos? Não, você pode falar, mas os seus problemas você não pode falar mais com o Carlos. Você vai ter que falar com alguém que está acima de você, que foi contratado para justamente poder ajudar e dar a possibilidade do Carlos ficar com a mentalidade focada na estratégia do negócio. Acho que é a grande vertente, porque ao mesmo tempo que o cara fica no operacional, ele fica no estratégico. E aí gera os conflitos, porque não tem tempo. Imagine só, você senta no teu negócio, seu telefone já toca, fornecedor reclamando, pedindo, não entregou o material. 200 colaboradores querendo falar com você. Ao mesmo tempo, entende? É exatamente isso aí. E justamente, para pensar, de repente é um momento justamente você que é um empresário bem sucedido no seu negócio, e é justamente uma hora que você está pensando em expandir o seu negócio. Você está precisando abrir mais um escritório, abrir mais uma clínica sua em alguma região, e naquele momento um colaborador chegou para você à porta e falou assim, eu estou com um problema aqui, não chegou material no estoque, o cliente está reclamando e etc e tal. Cara, você parou aquele momento que você estava tentando pesquisar um local para alugar, você estava tentando analisar o mercado, fazer uma pesquisa de mercado para poder verificar como seria a aceitação do seu produto naquele ambiente, para você poder resolver um problema. Exatamente. De logística. E aí, se o empreendedor, né, cara, não conseguir fazer essa mudança de cadeira, sim, as próprias pessoas que demandam problemas comuns, os abacaxis da empresa, se a empresa quebra por falta de estratégia, porque não olhou, não pensou, são as próprias pessoas que vão falar, poxa, mas onde... o dono estava, que não pensou nisso, que não planejou nisso, estava lá pagando incêndio, estava lá segurando abacaxi. Então ele precisa, as mesmas pessoas que estão demandando seriam as mesmas pessoas que vão questionar a competência do dono ali, né? Eu falo que o trabalho do dono, ele é um trabalho invisível, né, Carlinhos? Geralmente as pessoas só vão perceber se você deixar de fazer. Né? Se o pagamento está na conta, está tudo dando certo, você trabalhou muito e no silêncio. Agora, se você deixar de fazer uma dessas ações, logo alguém vai reclamar. Eu costumo pensar, Eduardo, e é um entendimento que eu tenho em mim, é que existe muito um romantismo no empreendedorismo. O que eu quero dizer com isso? Sabe, as pessoas, de alguma forma, elas criam um romance com o trabalho, com a função que ela faz na empresa. Só que muitas vezes isso é muito exagerado ao ponto de, cara, aquilo é um negócio, cara. Tem jeito, tem regras, né? Um exemplo, né? Quantas empresas que você conhece hoje que começou com amigos, parentes que hoje já não estão mais juntos? Sim. Em algum momento ali alguém percebeu que, peraí,
eu estava aqui porque eu achava que você era meu amigo. Só que não era isso. É um negócio, é um trabalho. Então eu vejo que a sociedade tem muito isso de uma forma muito potencializada, essa questão realmente. Igual o espírito de paternidade. É a mesma coisa, você tratar o seu colaborador como se ele fosse seu filho. Cara, ele não é seu filho. Sim. Ele está ali justamente para dar o resultado, ele está ali para poder realmente você passar as metas, você trabalhar com ele. Você vai precisar chamar, mas é esse que está o problema. E quando você traz sobre esse espírito de paternidade do colaborador, você começa a criar ele como se fosse seu filho. Exatamente. E a relação deve ficar muito clara, né? O dono da empresa não deve nada ao funcionário e o funcionário também não deve nada à empresa também. Exato. Né? São contratos e contratos eles vão ser rescindidos na hora que não fizer mais sentido para uma das partes. Exato. Né? A vida é composta de ciclos, eu falo isso muito, né? Por exemplo, um negócio, né? Acontece comigo, com qualquer outra empresa. O mercado, principalmente o mercado brasileiro, é um mercado que sofre muitas oscilações. Então, chega um dado momento, a gente viu agora aí, ultimamente aí, a Amazon, a Google, mandando um monte de gente embora, depois da pandemia e etc e tal. Aí você para perguntar, mas o patrão é ruim? O chefe é ruim? O diretor é uma pessoa má? Não, cara, ele olhou, fez matemática. Ele simplesmente fez a matemática simples e falou, olha, eu não vou ter condições de honrar o compromisso com você, porque eu acho que o pior, acho que é uma coisa que eu sempre levei muito, eu sou muito, meu financeiro, né, quando eu lidava diretamente com ele, eu era muito exigente, era isso. Falei, cara, prioridade, pagamento do colaborador. Dono, diretor, é lá no final. É lá no final. Prioridade, 5º dia útil, faz chover, é o colaborador. E o que acontece é que é o seguinte, como eu te falei da questão do romantismo. Minha empresa mandou embora, porque a empresa era má, porque a empresa... Não, cara, é porque decisões... É esse que é o problema, né? Você tem o bônus e você tem o ônus na cadeira do empreendedorismo. Né? Você tem o bônus e você tem o ônus. E muitas vezes as pessoas não enxergam isso. Só vê como dono do negócio, o empreendedor, que ele só tem bônus. Cara, mas ele tem decisões difíceis todo dia para tomar. Né? Eu costumo falar com a equipe, né? Nós somos mais de 200 e poucos colaboradores. Imagine, aí eu conto, pessoas casadas, pessoas com parceiros e parceiras, mãe e pai que moram com ele. Cara, talvez você está alcançando hoje aí 500, 800, 1.000 pessoas indiretamente do seu negócio. Incluindo filhos, né? Você vai estar em 1.000 pessoas. Exato. E aí quando você chama um cara e fala, cara, olha só, poxa, não está legal o seu trabalho, eu te dei um feedback, achei importantíssimo isso, né? A gente faz pesquisa de clima, né? Cara, não tá legal, não tá legal o seu trabalho, não tá, você dá isso. Cara, eu vou te dispensar porque não tá dando certo, tá? O cara, o cara é um monstro, não foi insensível. Cara, é difícil, sabe? Porque empreender é muito difícil, e principalmente como a gente falou aqui, né, no início, é lidar com pessoas. Sim. Então não tem jeito, você vai ter que contar a verdade, as pessoas vão ter que entender aí. E a vida é composta de ciclos, cara. Não necessariamente uma pessoa que estava com você há um tempo, trabalhando com você, o ciclo dela se encerrou. Agora, existem ciclos que precisam ser encerrados para novos ciclos se acontecerem. Não necessariamente uma pessoa que estava trabalhando com você, ela não estava legal, não significa que ela não vai trabalhar num outro lugar, e talvez ela nem se achou, e talvez ela não entendeu que naquele momento ali você deu uma oportunidade para ela, falando assim, olha, eu vou te dar a oportunidade de você buscar também. Te promover para o mercado de trabalho. Exato. Justamente para o cara fazer uma autoanálise, né? A gente é jovem, né? Quantos de nós a gente conhece aí que fizeram 4, 5... Eu conheço que já fez 5 faculdades. Sim. E está tentando se achar ainda, né? No mercado e tal. Isso faz parte. Então, muitas das vezes, eu costumo até dizer, Eduardo, que a pessoa enxerga como uma coisa ruim. Mas, cara, na realidade, você deu uma oportunidade para ela poder fazer uma reflexão. Você deu uma oportunidade para ela poder fazer uma autoanálise do trabalho dela, do negócio dela, para ela poder melhorar. Porque são 2 linhas, Eduardo. Quando você demite um colaborador, são 2 linhas. Cara, ou a empresa te mandou embora porque seu trabalho não estava legal, ou a empresa não te valorizou. Varão, amigo. Nas duas vai ser feliz. Vai ser feliz, entendeu? O cara não me valorizou. Então vai buscar. Entende? A empresa não quis ficar. Ou, eu não fiz um bom trabalho. Pega o feedback, pega lá por que eu estou saindo, o que eu preciso melhorar e etc. E, cara, vai se preparar. Exatamente.
Ô, Carlinhos, mas você falou de empreender não é fácil, mas vamos voltar agora, que a gente já entendeu um pouco da sua mentalidade também como empreendedor, mas vamos voltar. O bairro era Santa Amélia que você morava, não era isso? Ali a Santa Amélia? Isso aí. Um bairro lá no subúrbio de Queimados, que é o subúrbio da Baixada, que é o subúrbio do Rio de Janeiro. Isso aí. A minha história foi assim, Só para né? situar, como que começou aí? Bom, a minha história é assim, né? Nasci em Queimados, né? E com muito orgulho. E minha família toda morava em Santa Amélia, que é um bairro que pertence a Japeri, não é nem sim. Queimados. É a divisa entre os dois municípios. É, dos municípios, exato. E aí é um bairro, assim, bem humilde, ao ponto de quando a gente ia para a escola, a gente tinha que colocar saco plástico no pé por causa de lama, para poder subir o ônibus, quando ia de bicicleta, etc. E assim. Então, posso contar para você que realmente vim de uma família bem humilde, né? Até pela questão da cidade. E aí, depois cresci, né? Comecei a estudar e vim morar, já adolescente, talvez com uns 17, 18 anos, vim morar em Queimados, que é onde eu comecei a seguir minha carreira profissional. Entendi. Mas seus pais eram empreendedores? Você chegou a trabalhar em outros lugares antes de começar? Eu lembro... vou revelar as idades aqui. Vamos lá. Eu lembro de eventos que você chegou a organizar em Queimados. Um dos meus primeiros empreendimentos, eu comprei uma câmera fotográfica, não sei se você vai lembrar disso, mas eu comprei uma câmera de filmagem. Eu trabalhava com animação de festa, comprei uma câmera... Você trabalhou com a Isadora? De filmagem com a Isadora, exatamente. Lembrei. Essa é relíquia, isso aí. A gente fazia um trabalho de parceria. E aí você nos contratou para filmar o evento que foi num colégio... Manuel Pereira, lá em Queimados. E aí era um evento gospel, né? Tinha ali a cidade... Como é que era? Isso deve ter uns 20 anos. Acho que era Gospel Night. Acho que era Gospel Night a programação. Mas assim, meu primeiro emprego foi no Bob's. Né? Eu acho que foi 16, eu era jovem aprendiz. Eu não me lembro qual que era eu não me lembro qual que era o programa do governo. Que era para dar. Hoje em dia tem um jovem aprendiz, né? Naquela época eu não me lembro qual que era, mas o meu primeiro emprego foi no Bob's. Eu trabalhava no Bob's da Cinelândia. Eu tenho minha carteira assinada, minha primeira carteira assinada foi no Bob's, e eu me lembro que eu recebia R$100 e poucos para trabalhar, acho que 6 horas por dia. Sim. E foi o meu primeiro emprego. E depois eu comecei a me interessar para a área de tecnologia. E aí comecei a estudar, e aí aquela fase de você pegar computador, ficar desmontando, montando. Trabalhei muito com 486, né? Que quem está ouvindo a gente talvez vai lembrar, né? Que é um dos primeiros computadores. Então eu trabalhava fazendo manutenção, né? E aí eu fui entrando no mercado, né? Então fui trabalhando em relação a isso. Aí, essa questão dos eventos aí foi uma questão até relacionada à igreja na época, né? De realmente querer fazer alguma coisa para a galera, para a juventude na época. Foi mais ou menos uma coisa dentro dessa vertente aí. Nem eu lembrava disso, foi bom que você... E aí começou com a parte de rede também, né? Começou exato. A funcionar muito dessa... Exato. Aí eu me lembro que, assim que comecei, eu dava muito suporte para lan houses. Trabalhei durante muito tempo. Lan house, dava suporte, o pessoal jogava Counter-Strike. Tem um público que está ouvindo esse podcast que não sabe o que é, nem sabe o que é lan house. Não sabe. Nem sei, acho que não existe mais, né? Depois que agora... Tem que botar a tradução aqui, botar aqui a explicação embaixo. E aí eu comecei a trabalhar, na Câmara, recebi um convite para poder trabalhar na Câmara Municipal de Queimados, para poder dar suporte, né, para poder ajudar lá. E depois fui trabalhar num projeto que era o Projeto Informatizar, que era um projeto onde você dava aulas de informática nos bairros, era um ônibus. Era um vereador chamado vereador Luciano Gomes. E aí a gente dava aula nos bairros. Então, nossa, era muito engraçado, né? Que acaba que depois a gente vai crescendo e vai revendo as pessoas e falando, você me deu aula e etc e tal. E aí de lá eu recebi o convite para poder ir para a Fitec, para trabalhar na Fitec. E aí fui trabalhar na Fitec, aí trabalhei em Queimados, trabalhei em Marechal Hermes. Na Fitec você trabalhou o quê? De professor? Era instrutor de informática. Era instrutor de informática lá. Trabalhei lá. E aí fui trabalhar no Senai, no Senai na Tijuca, né? Sempre na área de TI, sempre nessa parte de área de tecnologia, né? Então, dei aula de Word, Excel, PowerPoint, Photoshop, CorelDRAW, que você imaginar dessa parte, eu trabalhei fortemente nisso. E aí, comecei a trabalhar, chegou uma hora que eu falei, cara, eu vou abrir meu negócio, né? Vamos estruturar o negócio, vamos começar a empreender. Isso aí em 2009 para 2010. Sim. E de lá para cá,
a empresa vai se transformando, né? Vai. Tem alguns empreendedores que pensam que o negócio vai nascer pronto, assim, né? Que Deus vai dar uma revelação, o business plan dele vai estar perfeito. Uhum. Só que não é bem assim, né? As mudanças vão acontecendo na caminhada mesmo, né? Ao longo que a empresa vai entendendo o que faz sentido, para onde o mercado tá funcionando mais. Né? Por exemplo, sua empresa não foi desenhada da maneira que ela funciona hoje. Não, né? claro que não. Ela passou por vários processos de transformação e o empreendedor tem que estar muito atento Uhum. a isso, né? Olhar o mercado, olhar o que faz sentido para ele, pro mercado. Também não adianta ser só aquilo que ele gosta, que eu amo fazer, né? Isso. Você falou de romantizar, o empreendedorismo também tem muito isso, né? Eu vou fazer aquilo que eu gosto. Que eu gosto, que eu amo. É o meu propósito da minha vida. Vou buscar, né? Eu estava ouvindo um leitor, um escritor falando um tempo atrás, falando sobre isso. Ele falou sobre o propósito. Ele falou, cara, o propósito nada mais é do que uma tomada de decisão. É uma escolha. Você precisa tomar uma escolha do que você vai fazer. Né? Então, eu vou ficar esperando o meu propósito cair do céu. Cara, faz uma escolha. O que você quer fazer da sua vida? Eu quero ser funcionário público. Eu quero ser professor. Eu quero ser advogado. Eu quero ser um delegado. Ok, escolhe, vai lá e faz. Acho que isso é muito, né, das pessoas ficarem aguardando essa possibilidade do propósito cair do céu, de escolher. Como o exemplo que você falou. Né? Carlos, a empresa mudou, cara. Meu primeiro serviço era recarga de toner. Eu comecei a fazer recarga de toner. Meu primeiro serviço, meu primeiro job na empresa era recarga de toner. Agora pergunta para mim. A gente não faz isso há muitos anos. Muitos e muitos anos. E é a mesma empresa, o mesmo CNPJ, só que ele precisou se adaptar às demandas, né? Exatamente. São oportunidades, né? Eu acho que o empreendedor hoje, que está ouvindo a gente hoje, ele precisa entender o seguinte. Cara, aonde você está, olha ao redor. Procure entender qual que é o anseio, né, do seu cliente. Procure entender qual que é a deficiência do seu cliente. Porque às vezes é latente, às vezes está gritando uma necessidade do cliente e você está ali, cara. Você conhece a dor do seu cliente, você conhece o que está acontecendo. Cara, vai lá, ouse. Vai lá, vai estudar. Eu tenho um segmento e o cara está pedindo, por exemplo, eu sou eletricista e o cara falou para mim que ele está com deficiência, ele está pensando em instalar painel solar. Vai estudar, cara. Tá alinhado. Tem sinergia, entende? Exato. Vai estudar, vai. Hoje tecnologia tá aí. Tem YouTube, tem Google, seja o que for, entendeu? Né? Tem um monte de ferramentas hoje possíveis. Então, assim, muitas das vezes é isso. Muitas das vezes eu tô ali, né? Tô seguindo um exemplo, eu sou um eletricista ali. Cara, o cliente está gritando. Ele acabou de falar para você assim, cara, olha só, minha conta tá vindo muito alta de luz, cara. Não sei o que eu faço e tal. Cara, tá aí um job. Tá aí uma oportunidade, tá aí um negócio para você poder fazer. O cliente já é seu, você já conhece ele já conhece. E um dos fatores fundamentais no negócio é o relacionamento, e você já tem isso. Você já tem um network com o cliente, ele já te entende, ele já conhece, confia em você. E a gente sabe que hoje você conseguir uma confiança de um cliente hoje é muito difícil. Então o cara já tá ali contigo no dia a dia. Você fala para ele assim, olha, você pode ser sincero. Olha, eu não domino esse assunto. Ainda, né? Ainda. Mas me dá uma semana. Me dá uma semana para eu poder dar uma aprofundada nisso. Me dá esse voto de confiança. Você conhece meu trabalho, você sabe como é que eu trabalho e etc. Cara, vai lá, cara. Vai estudar. Em busca de oportunidades e fazendo as coisas acontecerem em movimento, né? Sim. Parado, deitado eternamente, em berço esplêndido, nada acontece. Nada, isso aí, verdadeiramente. Falando nisso, Carlinhos, e o que mudou desse Carlinho lá de Santa Amélia por Carlinho da Flórida? Né? Que passava ainda na sua cabeça quando você estava lá, ou ainda com 17 anos morando em Queimados, cara, vou morar nos Estados Unidos, isso é um sonho possível? Ou para esse menino da Baixada Fluminense, filho de pais pobres, morar nos Estados Unidos parece ser algo muito distante, né? O que mudou aí nesse caminho? O que mudou? Mudou que hoje eu tenho a mentalidade que é possível sonhar. Hoje eu tenho a mentalidade que é possível você ousar. Tá? Eu posso dizer para você. O nosso meio cultural, né? Eu estava falando isso com a minha esposa, com a Thaís, um tempo atrás, sobre isso. Que vou contar um pouco da experiência dos Estados Unidos, Pode né? contar. Cara, o que você escuta culturalmente no nosso meio é que as pessoas vão pela fronteira, que as pessoas vão pelo México e etc.
Cara, você acredita que os Estados Unidos tem mais de 190 tipos de vistos americanos para você poder viver no país legalmente? Mais de 190. E coisas que você não ouve aqui. O único visto que as pessoas conhecem é o visto de turista, que é para poder ir lá, né, na Disney, ver lá o Mickey, etc e tal. Cara, agora eu vou te falar uma coisa. Os Estados Unidos é o país que mais ama o empreendedorismo. Os Estados Unidos é um país... Cara, pra você ter ideia, eu te contar uma experiência. No Covid, na época da pandemia, o governo americano mandava cheque para as empresas para poder pagar os seus funcionários. Eu recebi cheque. Recebeu cheque do governo? Do governo para poder pagar os meus funcionários. Falou assim, ó... Porque fechou tudo, sim, e aí os funcionários tinham que ir para casa, etc, aquela coisa toda. O governo mandava cheque para poder você cobrir. Aí ele falava, você se cadastra, etc e tal, a gente vai fazer um levantamento aqui de quanto que é a sua folha, né? Você vai passar, e depois de vamos contar mais ou menos de 3, 6 meses de salário eu vou te dar, de folha de pagamento. Ele mandava o cheque, e depois você só tinha que comprovar que aquele dinheiro foi para aquilo ali. E aí, voltando àquela sua pergunta, o que mudou? Cara, o que mudou é o seguinte... que existe vida fora da caixa. O que mudou é isso. O que mudou é que hoje o Carlos, eu consigo, graças a Deus, graças à misericórdia de Deus, né, que eu sempre falo, eu consigo olhar algumas coisas e falar assim, cara, é possível sonhar. E quem está ouvindo a gente hoje aqui, quem está vendo a gente aqui, eu faço esse apelo. Cara, ouse, pense fora da caixa. Não fica preso na estrutura cultural que você foi criado. Não fica preso na estrutura cultural. Se eu tivesse preso, Eduardo, na cultura cultural, na estrutura cultural que eu fui criado de Santa Amélia, cara, eu estaria morando lá até hoje. Sim. Por quê? Por causa das pessoas? Não. Por causa das oportunidades. Você não tinha. Quando que alguém em Santa Amélia falar para mim assim, Carlos, quando você tivesse com 30 e poucos anos, quase falei a minha idade. 30 e poucos. 30 e poucos. Você estaria morando nos Estados Unidos? Nunca, Eduardo. Nunca imaginar isso. Mas não é por causa de X, é por causa do nosso ambiente, da cultura. E eu vou falar para você, eu tô usando um exemplo aqui para quem está aqui hoje, eu espero que se edifique de alguma forma. Por exemplo, os Estados Unidos hoje tem fila de visto para indiano e chinês. Demoram 12 anos para conseguir visto para poder morar nos Estados Unidos. Sabe por quê? Porque lá o cara ele volta pro país dele e ele contamina a cultura do país dele. Ele quer levar todo mundo. Ele leva o pai, leva a mãe, leva o tio, leva o periquito lá para pagar. Ele propaga isso. Nós, infelizmente, vivemos ainda diante do ambiente que as informações ficam obscuras. É aquilo. É bom para mim, só para mim, e não me interessa compartilhar com você. Isso é muito latente. A gente vê isso lá, residindo fora, a gente vê na comunidade, etc e tal. E aí que eu falo, aí eu pergunto para você, das pessoas que estão ao seu redor hoje, quantas pessoas estudam inglês? Quantas pessoas... cara, e assim, coisas palpáveis, por exemplo, ir para a Europa, ir para Portugal, para a Itália, e etc e tal. Sonhos, assim, que estão tão distantes de algumas pessoas, mas que eu digo para você, cara, você tem um cartão de crédito? Tem cartão? Consegue parcelar em 12 vezes? Compra passagem aérea. Vai lá. Ainda que não for para morar, mas vivenciar esse ambiente, né? Estar num ambiente que vai te ampliar os seus horizontes, suas possibilidades e pisar lá. É possível, né? Eu tô aqui e agora agora qual é o próximo sonho? Qual é o próximo passo? Exato. É justamente você conseguir sair do ambiente, cara. E isso é muito importante, Eduardo. As pessoas precisam entender isso, cara. Sai do seu ambiente. Não é que o seu ambiente seja ruim. Não é que seu ambiente seja ruim. Não é que seu ambiente seja algo tóxico ou que seu ambiente... Não é isso. É isso, entendeu? É isso. No romantismo, não cria o romântico, não. Seja objetivo. Fala, cara, eu tô aqui nesse ambiente, minha mente precisa... Preciso abrir minha mente. Preciso fazer alguma coisa para a mente... Então vai viajar. Eu não consigo viajar. Vai para São Paulo, cara. Vai participar de um congresso. Vai participar de uma feira de negócios. Vai conversar com outras pessoas, né? Veste a sandália da humildade. Fala assim, cara, eu preciso aprender. Eu preciso vai escutar pessoas, já participar de uma feira. Cara, pra você ter ideia, durante muitos anos a gente ia para uma feira e vai até hoje, tá? É uma liturgia da empresa, que é ir para a Exposeg. A Exposeg hoje é a maior empresa da América Latina de segurança, de tecnologia. Cara, você não precisa comprar nada.
Só vai lá. Só vai lá. Aí você vai ver o cara da China expondo um produto dele. Aí, um exemplo. O que eu faço, Eduardo? Eu instalo câmera. Legal, bacana. Como é que tá o mercado? Né? Como é que tá o mercado? Tá bombando e tal. Legal, tem demanda, tem, beleza. Cara, vai pra lá. Lá você vai ver uma câmera especial. Lá você vai ver um produto, uma câmera que ela olha pra você e ela fala a cor dos seus olhos. Estou dando um exemplo aqui. Traz isso pro seu mercado. Faz um diferencial. E aí eu retomo na minha fala inicial. Pensa fora da caixa. O que mudou? Né? Sua pergunta, cara, o que mudou? Mudou isso, cara. Mudou que hoje eu tenho uma mentalidade que se antes, né, eu já tentava sempre pensar fora da caixa, cara, agora mais do que nunca. Mais do que nunca. E eu posso dizer pra você assim que eu fui muito agraciado. Sou muito grato a Deus pelas oportunidades que foi me dado. Pela misericórdia mesmo de Deus, as oportunidades que abriram para mim, mas uma característica que eu não posso abrir mão. Cara, eu sempre fui muito ousado. Sempre fui muito doido. Sempre fui muito doido. O cara chegava para mim e falava assim, eu me lembro, cara, eu tinha um cliente que ele chegou para mim e falou assim, Carlos, vocês fazem digitalização de documentos? Olha só o que eu fiz. Falei assim, eu faço digitalização de documento. O que eu fiz? Contratei uma empresa, coloquei ela para poder fazer o trabalho durante 1 ano. E eu ali botei uma equipe para ficar de cima dos caras aprendendo. Depois de 1 ano, eu tinha uma equipe totalmente formada, treinada por essa empresa, assumir o negócio. Inclusive, a gente faz isso até hoje e tem vários e vários clientes hoje na área hoje. Aí eu te pergunto, no dia que o cliente chegou para mim e perguntou para mim se eu fazia, se eu chegasse para ele e falasse assim, não quero, não, muito difícil e tal. Eu não teria pegado o trabalho. Eu não teria aprendido. Hoje, inclusive, é uma das especialidades do nosso negócio hoje. A gente tem software, a gente desenvolveu um software de GED, a gente tem software da parte de digitalização, e aí que está a questão. Então, o que mudou, cara? Mudou que hoje eu vejo que, cara, é possível sonhar, é possível você ter as oportunidades, agora você tem que ousar, é como eu te falei, uma característica. Eu sempre tive isso, cara. Qual é a diferença do Carlos lá de Santa Amélia para cá? Cara, estou muito mais ousado. Era ousado, agora está muito mais ousado. Agora estou muito mais ousado. A ousadia que te fez chegar até aqui, né? E aí é interessante, né, Karen? Porque o que te trouxe até aqui foi esse nível de ousadia, mas os próximos níveis, né, vai exigir cada vez mais, porque uma coisa é você começar do zero e apostar tudo quando você não tem nada, né? Quando, não, apostei tudo aqui, meu negócio todo. Exato. Agora, quando você tem uma empresa que envolve, como nós falamos aqui, milhares de pessoas, né? Pelo menos 1000 pessoas envolvidas nisso, as suas decisões elas são mais importantes, né? Sim. São mais arriscadas ainda, envolvem mais pessoas. Então não dá para fazer all-in, né? Não dá para arriscar tudo o tempo todo. Exato. Acho que tem que ter uma balança, né? Sim. Quando eu falo da ousadia, é de você ir mais além. Não é ousadia de... Um exemplo, sei lá, o cara te ofereceu um trabalho e... você não tem dinheiro para você poder... Não, né? Não estou falando disso. O cara me ofereceu um serviço e eu não tenho caixa para poder pegar isso, eu vou pegar. A ousadia é o seguinte, é lá no gerente. Chamar o gerente para tomar um café. E você que está me vendo aqui, entenda uma coisa. Seu gerente é seu melhor amigo. Seu gerente atendeu, ele te ligou, atende ele. Tem gente que corre. O gerente ligou do banco, fica desesperado. Eduardo, fica desesperado. Ai, meu Deus do céu, eu não vou atender... Atende ele, chama ele para tomar um café. Meu querido, seu pai, né? Quando a gente não tem um pai e uma mãe com dinheiro para poder ir, sabe quem que é isso? É as instituições privadas, são os bancos. E aí que eu falo, aí que eu quero dizer, a ousadia cara, não é você fazer uma coisa que você não tem um caixa, não tem um dinheiro para poder desenvolver aquilo. É você ter a mentalidade e falar o seguinte, eu vou buscar. Um cara chegou para você e falou assim, Eduardo, tem um projeto aqui, etc e tal, mas a gente precisa fazer um investimento, etc e tal. Aí aquela questão que você falou, corretíssimo. Tem que fazer a coisa com cuidado, com carinho. O que você vai fazer? Aí a ousadia vou buscar, cara. O não eu já tenho. Vou bater na porta do meu gerente do banco e falar com ele. Falar, cara, olha só, tô com um projeto assim, me ajuda aí, cara. Analisa meu crédito aí. Vê o que você consegue fazer pra mim. Eu fiz muito isso, cara. Fiz muito isso. Converso com todos os meus gerentes, tenho amizade com todos eles. Hoje não, né? Porque eu não atuo muito mais de frente, mas assim, sempre criei essa filosofia na empresa. De, cara, o gerente me ligava, tipo, sexta-feira, Carlos, pelo amor de... Aí vai um segredinho. Parceria.
Porque é uma relação que tem que ser bom para os dois, né? Em algum Mútua. momento o seu gerente vai te pedir algum tipo de contrapartida. Ah, ele vai querer te vender um consórcio. Vocês disseram para ele, fala, cara, olha, eu não tenho caixa para poder pagar um consórcio hoje, mas um seguro que custa R$20 por mês, R$50 por mês, porque ele não ganha no valor, ele ganha na quantidade. Exato. Entendeu? O plano de negócio do banco é esse, é na quantidade. Então, assim, é isso. Então, assim, é essa relação mútua de parceria. O cara entender. Porque aí quando apertar para você, quando você precisar de um giro de capital, quando você precisar de uma necessidade no seu negócio, você poder olhar pro gerente e falar, cara, me ajuda aqui, cara, me acode aqui. Tô precisando aqui renovar meu estoque, tô precisando comprar. Pareceu um serviço aqui grande para mim e eu preciso disso. E aí, claro, como você bem pontuou, que é onde eu chegar. É uma relação mútua, é uma parceria mútua. E aí, justamente quando ele te atender, que ele precisa fazer alguma coisa... Ai, Carlos, né? É importante isso, porque como a gente está falando aqui hoje, o cara que está ouvindo a gente hoje, a menina que está ouvindo a gente hoje, fala assim, Carlos, para você é fácil e tal. E aí eu vou dizer para você, talvez, na sua realidade hoje. Eu não sei quanto você fatura no seu negócio, mas eu te garanto, você chegar pro seu gerente e falar assim, cara, bota um seguro aqui, R$15 por mês. Você já vai estar legal. Exatamente, né? E aí vai construindo relações que não são só relações interesseiras, né? Você constrói networking de verdade. Exato. E porque assim, se você realmente olhar para o gerente, para o banco, ou para qualquer instituição, para qualquer pessoa, outro negócio, né? Só para pedir, né? Como se fosse realmente um caixa eletrônico. Exato, alguém vai olhar, não, esse cara é interesseiro. Né? Exato. Eu ouvi falar que, eu gostei dessa definição, que networking é a arte de você ser interessante sem ser interesseiro. Né? Você se fazer interessante para aquelas relações. Ô, Carlinhos, e aí, agora, essa conexão com a missão, né? Com o propósito, né? Então, o Carlinhos, há 7 anos, foi morar nos Estados Unidos, e aí a gente estava conversando aqui um pouquinho, né? Procurou uma igreja cristã lá para visitar, procurou, não acabou não se identificando, e aí a gente hoje entende que Deus tinha um propósito muito maior acima disso, que é a missão do Projeto Vida, né? Lá nos Estados Unidos. Conta pra gente como foi isso. O que aconteceu nessa última... Foi que dia aquilo? Foi domingo? Não. Foi quando? Foi domingo, Foi domingo? Foi quarta-feira, foi ontem. Foi ontem. A ordenação foi ontem. A gente tá gravando esse podcast em uma quinta-feira. E ontem, quarta-feira, ocorreu lá em Resende, em Volta Redonda, um movimento muito, muito importante, assim, né? Que eu acredito que seja um divisor na sua vida, da Thaís, a sua esposa, que está aqui nos bastidores. O que aconteceu? Vou começar um pouquinho, vou te responder isso falando um pouquinho da história, né? Eu me converti com 12 anos, né, na Assembleia de Deus. Aprendi muito, né? Nela, né? Passei por todos os setores e eu sempre fui muito, muito envolvido com a obra. E aí eu vou chegar, tem tudo a ver com o podcast. E aí, me envolvido muito na igreja, pregava, professor de escola dominical, eu sempre fui muito envolvido. E já tinha uma profecia muito clara para mim ali sobre o ministério pastoral e etc e tal. Só que chegou um momento que a ousadia me fez buscar querer crescer. Né? Eu vivia no meio de algumas pessoas, não tinha formação universitária, as pessoas não tinham formação universitária, estavam dentro daquela caixa. Eu falei, cara, eu quero crescer. Eu quero ser próspero, etc. E eu comecei a estudar. E aí, quando chegou nessa fase, eu comecei a me distanciar um pouquinho da minha fé. Né? Não vou nem dizer que distanciar da minha fé, mas aquela fase da adolescência, aquela fase da juventude, né? Que você começa a se perder, etc. Mas era uma fase que eu estava trabalhando muito, eu estava estudando, trabalhando muito, etc. E aí, o que aconteceu? E eu acredito nisso, tá? Inclusive, um dos dons que eu acredito muito forte que a Bíblia fala que talvez algumas pessoas tenham dificuldade de interpretar, cara, é que eu acredito no dom de servir a igreja financeiramente. Dom de fazer riquezas. Não é nem só de fazer riquezas, mas eu acredito no dom de você... Por exemplo, na época era assim, só para você poder entender. Sim. Tinha 2 linhas. Ou eu entrava no mercado de trabalho dentro de uma função ali, ficava ali, etc e tal, e estaria pregando na igreja todos os dias, estaria etc e tal. Ou eu seria um pouco mais ousado para poder estudar mais, para poder trabalhar e etc, prospectar e tal, que ia consumir meu tempo. Mas uma coisa que eu nunca abandonei era ajudar a igreja. Nunca abandonei. Dizimar, ofertar e ajudar também. Então eu acredito que hoje, né, existe um ministério dentro da igreja das pessoas que Deus prospera para que prospere a igreja.
que prospera para ajudar a igreja. E, inclusive, isso tem que ser uma premissa na vida do camarada. Deus não te fez você ser próspero para sua própria vida. Deus não te fez próspero para a sua própria vontade. Não, meu querido. Deus te fez próspero para você poder abençoar o reino. E as pessoas precisam entender isso. Você que está escutando aqui agora precisa entender isso. Deus não te fez próspero para você poder ter o carro do ano, para você poder ter a casa do ano, etc. Deus quer que você seja próspero? Todos sejam prósperos. Agora, existem pessoas que têm a graça, como você falou, da questão da prosperidade, mas não é para si, não. É para o reino. É para o reino. Você está servindo o reino com aquilo que ele te deu. E isso eu vou falar para você que é uma coisa que eu nunca abandonei. Nunca abandonei. Sempre fui. Eu me lembro. Igreja me ligavam. Pastor, agora eu preciso comprar cadeira para a igreja. Pastor, tá o cheque, vai lá, pode comprar. Eu preciso comprar um projetor para a igreja. Pastor, tá aqui, vai lá. Isso sempre foi latente em mim. Sempre foi latente. Sempre tive nisso. Aí eu vou chegar nessa pergunta que você falou. Então, eu vim me preparando esse período todo. E aí, eu sempre me fazia essa pergunta para Deus. Eu falei, Deus, o que você quer para mim? E Deus sempre me falando para mim. Falou, cara, eu quero que você seja próspero, porque eu quero que você abençoe o reino. A prosperidade não é para você. A prosperidade não é para só atualmente na sua casa. É para o reino. Então, hoje eu vejo que o ministério pastoral, a igreja que a gente está abrindo lá, Projeto Vida na Flórida, é uma resposta disso. Houve um momento onde eu me preparei espiritualmente, que foi durante a minha juventude, dentro da igreja, de preparação e etc. E já numa fase mais adulta, eu entrei na parte do crescimento ali, financeiro, e investir, etc e tal, para chegar onde está chegando hoje, para poder abençoar o reino hoje. Né? Eu falo isso muito com a minha esposa Cataísa, isso. E Deus nos proporcionou, chegou nesse step hoje, nesse degrau hoje, com essa vertente para poder ajudar o reino, para abençoar o reino, para poder investir. O que a gente tem que fazer? Tem que fazer reforma, tem que quebrar, tem que fazer não sei o que lá. A gente está fazendo. Tem que comprar equipamento. Vamos fazer, vamos doar para o reino. Não tem isso. Não tem isso. Não tem o dízimo 10%. O dízimo virou 50%, Eduardo. O dízimo virou 60%. E eu acredito. E aí, que é respondendo a sua pergunta, como é que nasceu isso? Estava lá. Deus sempre gerando isso. Deus sempre gerando isso. E eu sempre falava isso com Deus. Eu falei, Deus, eu quero ser muito próspero, mas eu quero ser próspero para poder abençoar seu reino. Essa era sempre a minha oração. Eu quero ser próspero para poder abençoar o reino. Eu quero ser próspero para poder ajudar. E faço isso até hoje. Faço isso até hoje. Independente do projeto que a gente está tocando lá, etc. Um pastor outro dia ligou para mim e falou assim, ô Carlos, a gente alugou, Eduardo, um espaço aqui para a gente poder os jovens jogarem, para a igreja gerar uma renda, quadra de beach tênis, ali, aquela coisa toda ali, e eu preciso cobrar, eu não sei como é que eu cobro as pessoas para vizinhança e tal. Falei, ô pastor, fica tranquilo, vou desenvolver um software para você poder fazer a cobrança disso, tá bom? A gente foi lá, desenvolvi o software, mandei minha equipe desenvolver, mandei lá para o meu diretor, falei, tô com essa demanda aqui, preciso fazer essa doação aqui, esse pro bono aqui, preciso fazer. Sim. Foi lá, a gente desenvolveu e entregou para ele. Então, até hoje, no presente dia, hoje, nesse momento, eu ainda continuo praticando isso e ainda vou continuar praticando até meu último dia nessa terra. E aí que vem a questão da visão pastoral. Chegou o momento que, justamente, eu preparei a empresa, preparei os negócios que já estão sendo dirigidos por outras pessoas sem a minha necessidade de estar envolvido, para agora estar imerso 100% no reino. Esse é o nosso propósito hoje. Esse é o seu propósito e projeto dos próximos anos, estar envolvido ali 100% no reino. É o nosso propósito. É o propósito de cumprir o ID, é o propósito de tudo que a gente conquistou durante esses anos, né? Eu não tenho a prepotência de dizer, mas o pouco que a gente conquistou é para o reino. Sim. É para a gente poder ajudar o reino. Eu sempre tive isso, sabe? Isso, tipo, eu não tô, você que tá me ouvindo aqui, não tô criticando, não, você que recebe, que a igreja te dá uma ajuda de custo, não tô te criticando, não. Isso aí é uma particularidade sua, eu respeito isso e tal. Mas sempre foi uma oração minha. Eu falei assim, Deus, eu quero, para um dia ser pastor, eu não quero que a igreja banque meu salário. Sempre foi minha oração. Certo. Aí, repito, você que serve a igreja, que você recebe, querido, fica na bênção. Não estou falando de você. Estou falando que era uma oração minha. Eu sempre falei, Deus, eu quero chegar um momento que eu tenha um negócio, que esse negócio me banque, né, no meu dia a dia,
Mas é que eu fique 100% integral na igreja. Essa era a minha oração. E esse era meu propósito hoje. E a gente chegou nessa fase hoje justamente com esse propósito, cara, de focar no reino. Muito bacana essa visão, a sua história, que tem muito a ver com esse objetivo do podcast, porque nós fomos jovens cristãos, né? E em uma época a gente não eu posso falar nós, né? Porque nós frequentamos lugares muito parecidos, sim, onde nós não ouvia muito essa questão do empreender como parte da sua vida cristã e que Deus pode fazer através dos seus negócios, né? E que Deus se importa tanto com a sua vida de segunda a sexta como se importa com a sua vida do domingo à noite, né? E pra gente, já estamos caminhando para o final, qual é a mensagem sobre isso, Carlinhos? De empreendedores que estão hoje, que de repente não conseguem ser tão ativista na igreja, no trabalho, mas estão com esse coração genuíno de servir a Deus, inclusive com as suas finanças, e estão nesse dilema, né? Que muitas vezes no começo da carreira o empreendedor vai trabalhar muito mais do que a maioria das pessoas. Sim. Muitas vezes vai deixar de estar na igreja todos os finais de semana ou todos os dias, todas as atividades, para construir um negócio e através desse negócio ele continuar servindo a Deus. Quem está nesse dilema e ouvindo a sua mensagem, o que você poderia deixar assim, de mensagem final? Eu vou usar a frase que a gente conversou hoje, né? Do briefing que a gente estava conversando hoje, que você falou que Deus se preocupa com os negócios. Acho que é isso, cara. Acho que as pessoas precisam entender isso. Deus se preocupa. Deus se preocupa porque, como eu falei, eu vejo isso como um ministério. As pessoas para poder manter o reino. Manter, sim, os missionários, manter os evangelistas, manter os pastores, né, que estão à frente do negócio. Então eu vejo que eu concordo plenamente com essa sua frase, que Deus se preocupa com os negócios. O Carlinhos, você me fez lembrar muito uma coisa na sua fala. Durante algum tempo da minha juventude, eu me envolvi com missões, né? Missões, inclusive missões internacionais. Jocum, foi? Acho que você foi o Jocum, né? Fiz Jocum e algumas missões internacionais também. E durante muito tempo eu compartilhei treinamentos sobre missões em igrejas. E uma das coisas que a gente falava muito, inclusive na Jocum fala isso, que existe 3 formas de fazer missão. E eu falava isso. Você pode fazer missão orando, uma das formas, né? Orando. Isso. A outra forma executando ali, operando ali, né? Tá ali isso, orando, enviando e ofertando, né? Na verdade, orando, indo e contribuindo. Isso. E eu repeti isso muitas vezes. Você pode fazer missão de 3 formas, pelo menos. Você pode orar por missões, você pode ir e você pode contribuir. Mas durante muito tempo, eu mesmo acreditava que eu poderia fazer missões ou indo ou orando. Deus precisou mudar também na minha mente que eu também poderia fazer missões contribuindo, né? Durante muito tempo da minha juventude, eu me vi nesses 2 papéis, ou indo ou orando. Mas Deus precisou também me ensinar e me levantar para fazer riqueza, para poder também fazer missões com o meu dinheiro, com a minha oferta, com a minha vida financeira também. Uhum. E a ideia desse podcast é isso, né? Deus vai levantar pessoas, empresários, homens, mulheres, meninos que estão ali, que não vai sentir vergonha de levantar a mão assim lá na igreja e falar assim, eu quero ser empresário, eu quero ficar rico e eu vou fazer isso para a glória de Deus, né? Durante muito tempo na igreja, a questão da riqueza, né, era uma coisa muito contraditória, né? Como se fosse uma coisa ruim, né? Sim. E hoje a gente viu que isso mudou. O paradigma foi destruído, né? A gente precisa ser próspero para poder vencer o reino. O reino precisa. Não que, veja bem, até mudar a fala aqui, né? Não é que o reino precisa. Nós precisamos. Sim. Né? Porque, inclusive, né, aí a questão, né, que é a discussão do dízimo. Por que o dízimo é 10%? Né? Aí tem essa questão. Cara, você já parou a pensar que talvez a ótica do dízimo era só apenas uma forma de Deus nos ensinar a administrar o nosso dinheiro? Porque, querido, se você não consegue separar 10% do seu valor para poder ofertar e etc., o que você vai fazer com os outros 90%? Exatamente. Talvez é isso. Talvez o paradigma bíblico era esse. Aí o cara fica, mas eu vou dar para o pastor. Querido, cara, esquece. Foca na gestão financeira da sua vida pessoal. Porque se você não... Aí você vê, né? Aí você vê lá Thiago Nigro, um montão de gente, né, na parte de economia. Aí vão te ensinar sobre finanças. Aí vão falar, como é que você tem que fazer? Tantos por cento, carteira tal. Tanto, renda... É a mesma coisa. Você está pegando 10% e está colocando no melhor investimento da sua vida. Exatamente.
e continuar abençoando pessoas da mesma forma, Carlinhos, que você abençoou esse podcast. Muito obrigado por ter participado. E se você também sente que esse podcast abençoa a tua vida e se ao longo dele você lembrou de alguém, de um empreendedor, de alguém que está talvez pensando em desistir ou iniciando um negócio, você precisa enviar esse podcast para abençoar mais pessoas, para alcançar mais pessoas. Muito obrigado. Se você curtiu também, deixa o seu like, compartilha esse vídeo e muito obrigado. Eu espero você no próximo vídeo. Até mais.